nossa meditação desta manhã, nós vamos falar sobre um tema, felicidade. É um tema que é muito importante, é um tema que é muito ouvido, né, no mundo, a busca pela felicidade, da alegria, e nós vamos falar um pouquinho sobre este tema. Quero ler com os irmãos apenas este versículo de Romanos 14, 17, que diz: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. O reino de Deus é a alegria, é a paz que o Espírito Santo te dá. Nós podemos fazer a pergunta, né? O que nós precisamos para ser feliz? E nós podemos responder essa pergunta dizendo que para ser feliz nós precisamos fazer parte do reino de Deus. Quando nós fazemos parte do reino de Deus, como nós acabamos de ler, nós temos uma alegria que vem do Espírito Santo, alegria que vem de Deus. Então aí a gente já elimina muitas propostas que o mundo dá, dizendo que para ser feliz nós temos que possuir coisas, nós temos que possuir títulos, nós temos que ter muitas coisas, receber coisas. E aqui diz, o reino de Deus não é comida, não é bebida. E se nós sabemos que a alegria vem do reino de Deus, nós sabemos que nós podemos e somos felizes em Cristo Jesus. Então, aí, nosso slide diz, a felicidade, né, vem de dentro e dá significado ao que está fora. Enquanto que o mundo, muitas pessoas pensam que a felicidade está no que vem de fora, nas conquistas, no que vai acontecer amanhã. Nós cremos que a felicidade é um estado. E aí nunca é muito lembrar da canção que diz: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A felicidade vem do reino de Deus. E por isso nós devemos buscar essa felicidade dia a dia. E assim nós podemos crer que crescemos nesses caminhos de Deus. No nosso boletim tem uma mensagem, e essa mensagem ela tem como tema uma felicidade perigosa. O que seria uma felicidade perigosa? É a felicidade que o mundo a dá. Nós não acabamos de dizer que a felicidade vem de dentro, mas se o que estiver dentro não for o reino de Deus, não for a vontade de Deus, mas for a nossa própria vontade, o egoísmo, o pecado, nós poderemos viver numa falsa felicidade, porque o que vem de coração vai ser aquilo que nós buscamos para, entre aspas, ser feliz. Então nós precisamos sempre, quando pensamos nesse tema felicidade, nós temos que pensar no perigo da busca pela felicidade. E Tozer diz muito bem que a nossa vida, ou o nosso principal objetivo na vida, não é buscar felicidade, não é ser feliz, mas é buscar a Deus, é buscar o reino de Deus. Quando nós buscamos o reino de Deus, quando nós buscamos o Senhor, nós vamos encontrar e entender a felicidade nas coisas boas. O tema felicidade ele é tão abrangente, né? Nós não vamos esticar aqui e explicar muitas coisas, mas o tema é tão abrangente, e uma das questões da felicidade, ela muitas vezes ela está tanto em pequenas coisas como em grandes coisas, mas desde que nós sejamos dispostos a desfrutar destas coisas com o objetivo de glorificar a Deus,
de servir a Deus. Então, tudo que nós temos, tudo que nós somos, quando é utilizado para o reino de Deus, nós temos prazer e alegria. Se você compra um carro e você vai usar esse carro para te locomover, para que você possa ir mais rápido de um lugar para o outro, para servir o reino de Deus, para viver na sua vida, para trazer sustento na sua família, para que você tenha uma família que glorifique a Deus, você é feliz. E assim por diante, seja de ônibus, seja comprando uma determinada roupa, alguma coisa. Repare que quando o que está dentro não tem um objetivo concreto, você pode ter muitas coisas e ainda continuar sem essa felicidade. Então, o que diz aqui Tozer? Não creio que seja da vontade de Deus que devemos procurar ser felizes, mas que devemos buscar ser santos e úteis. O homem santo será um homem útil e provavelmente um homem feliz. Um homem santo será um homem útil e provavelmente será um homem feliz. E olha que aí a gente já vai partindo para o nosso próximo ponto aqui, que a felicidade, mais do que ganhar, é servir, é doar, é compartilhar aquilo que nós temos e recebemos. E não uma felicidade irresponsável, que busca prazer como fonte de vida, que busca a alegria naquilo que o atrai, não naquilo que é a verdade, naquilo que é a vontade de Deus. Nós vamos falar muito sobre o tema Fortalecidos no Senhor. Esse tema está relacionado a gente viver nessa cosmovisão da Bíblia. A palavra cosmovisão está relacionada a lentes, ao óculos, que nós enxergamos as coisas. E exatamente, se o reino de Deus é o meu óculos, eu vou encontrar naquilo que é de Deus a minha alegria. E eu vou saber discernir o que é a minha vontade e o que é a vontade de Deus. E eu vou entender que essa felicidade irresponsável, ela é ilusória, ela tem pouco tempo, e ela, pelo contrário, ela vai nos levar a uma profunda tristeza, porque quando nós nos afastamos de Deus e seguimos o nosso coração, nós somos levados a um abismo que se chama outro abismo. Assim nós nos afastamos da verdade. Olha que frase bonita. Felicidade está relacionada à paisagem que contemplamos nos bons caminhos que andamos. É um pouco difícil de ler, mas é interessante essa ideia. Quando você anda por um caminho bonito, você se alegra por aquilo que vê. Vamos pensar isso de forma natural. Um passeio olhando o mar, ou uma estrada florida. Você se alegra com aquilo que você vê. Mas pensa nessa metáfora de caminho. Felicidade está relacionada à paisagem que contemplamos nos bons caminhos que andamos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria maior me puseste no coração do que aqueles que têm fartura de pão, porque eu tenho uma alegria de andar nos caminhos de Deus. Então, quando eu faço alguma coisa boa, eu fico alegre por isso. A gente poderia dar diversos exemplos de coisas que nós fazemos que são boas e que nos alegram, sejam da nossa devocional, da nossa vida espiritual, ou seja, qualquer coisa que seja boa, um cuidado, o trabalho que nós realizamos, o convívio com a família, tudo isso nos alegra. Felicidade, então, está relacionada a essa paisagem, ou seja, aquilo que nós contemplamos nos bons caminhos que nós andamos. Ainda diz a frase de baixo, é a paz que nos motiva a servir ao próximo e amar a Deus. Felicidade é a essência da fé, é o prazer de desfrutar a glória de Deus. Sem desenvolver aqui essas frases finais, vamos então a essa questão, felicidade e bondade. A felicidade está relacionada aos nossos atos. Feliz é aquele que serve ao Senhor.
O servir parece algo ruim, trabalho algo ruim, mas nós sabemos que quando nós trabalhamos e servimos a Deus, nós temos um privilégio e não uma pena. Nós não trabalhamos para Deus para conquistar um salário ou para que Ele assim nos presenteie com alguma coisa. Nós trabalhamos para Deus, servimos a Deus porque sabemos, porque reconhecemos o seu amor, a sua misericórdia. Então assim nós nos alegramos. Nós não somos coagidos, como um patrão que vai te punir ou vai mandar você embora do seu serviço se você não cumprir aquele ritual, aquele regulamento, se você não servir conforme agrada o tempo todo o patrão. Pelo contrário, irmãos, nosso trabalho é tão pequeno, quantas vezes nós deixamos de fazer o trabalho do Senhor, mas o Senhor nos fortalece, nos ergue, para que nós possamos assim ainda ser perdoados e continuar a servi-lo mais e mais. Por isso o salmista diz no Salmo 128:1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, feliz é o que serve, é o que anda pelos caminhos de Deus. Paulo diz em Atos 20:35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Sabemos que Paulo não tinha o seu trabalho como um foco de lucro pessoal, mas ele tinha a sua missão, Paulo é um grande exemplo para nós, que nós percebemos alguém que se dispunha a servir a Deus, com o único objetivo de glorificar o nome de Deus. Ainda falando sobre o doar, sobre a bondade, sobre a alegria que nós temos em servir a Deus. O ato de dar deve ser acompanhado da alegria, não da tristeza. Vamos falar que Paulo servia com alegria. Servia ao Senhor com alegria. Nós vemos nessa passagem de 2 Coríntios 9, a partir do versículo 7, uma explicação muito interessante. Nós não vamos também explicar todo o capítulo 9 aqui, mas só para a gente entender um pouquinho o contexto, aqueles irmãos sempre ofertavam. E Paulo disse que não precisava se preocupar, eles iriam ofertar. Mas a questão que Paulo levanta é que eles pudessem sempre dar de coração, não porque era uma rotina, não porque era uma obrigação, mas dar de coração. Por isso ele fala, cada um contribui conforme estiver proposto no coração, pois Deus ama quem dá com alegria. E no versículos de 11 a 13, ainda dessa mesma passagem, você pode ver na sua Bíblia, se não conseguir enxergar ali, 2 Coríntios 9, de 11 a 13, ele fala que o dar, ele produz, além do benefício de ajudar o outro, ele produz glórias a Deus. Ele repete isso várias vezes. No versículo 11 ele diz, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam atribuídas graças a Deus. Então a generosidade faria com que aquelas pessoas dessem graças a Deus. É totalmente contrário, diferente daquele que dá para receber glórias, para ser reconhecido, Olha lá a igreja tal, como faz boas obras, olha o pastor tal, aquela pessoa que faz boas coisas. A verdadeira bondade, ela é tão de Deus, que a graça vai para Deus, a glória vai para Deus. É uma bondade feita em humildade, que a pessoa percebe que aquilo que você está fazendo
é porque você foi impulsionado, chamado, orientado por Deus para fazer aquilo. Ainda na sequência ele diz: porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Ou seja, repetiu o que estava no 11. Versículo 13: visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. As pessoas iriam dar graças a Deus não só pelo benefício, mas também dar graças a Deus pelo testemunho daqueles que doavam. Aqui o texto disse que era prova, da obediência, era uma confissão de fé. E repare como o contrário é perigoso, irmão? Se nós somos pessoas que não querem servir a Deus, que não ajudam nunca, que não têm disposição de ajudar o próximo, o que a pessoa vai falar? Aquele miserável, ela ainda fala que é crente ainda, né? É claro que a gente não pode ajudar todo mundo, então às vezes você vai ter que falar não, e às vezes você vai ouvir um miserável por aí. Mas quantas vezes, se nós não temos essa atitude de servo, nós vamos colocar em dúvida o nosso testemunho como crentes, como alguém que serve a Deus, como alguém que ama o seu próximo. Esse mesmo versículo, na linguagem de hoje, versículo 13 diz: eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão apresentando mostra a eles como vocês são dedicados no Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. Então esta é a paz que nós temos. Nós falamos que a alegria está relacionada ao reino de Deus. Por isso a alegria vem de dentro, porque ela vem do Espírito Santo. É um estado, é estar com Deus. Diferente do que nós sempre pensamos. Hoje eu estou alegre porque isso aconteceu, porque isso vai acontecer. Não, a alegria é um estado de espírito, podemos dizer assim. É estar na presença de Deus. Os momentos se alternam. Um dia nós vamos ser abençoados, promovidos, elogiados. Outro dia nós vamos estar doentes. Mas essa alegria do Senhor nunca vai faltar, porque ela vem do Espírito Santo de Deus. Uma alegria que mais do que ter, mais do que receber, ela se reflete no dar, no servir, no abençoar os outros. Eu acredito que todos nós temos esse testemunho, irmãos, para dizer o quanto nós podemos ficar alegres porque nós somos úteis em alguma coisa. Porque nós servimos a igreja, porque nós participamos de uma programação, de um culto, ou porque nós ajudamos alguém, participamos de um culto. Como nós somos felizes por isso. Quando nós nos dedicamos, estamos na igreja para servir, Por isso que a gente vem na igreja não é para receber, Mais do que receber, nós vemos aqui para doar. E doar o quê, irmãos? Doar um culto a Deus. Viemos para servir a Deus. E nesse servir a Deus nós somos abençoados. Nós somos fortalecidos. Falamos também que a felicidade não está em olhar para dentro e seguir o coração, seguir os desejos ruins, porque assim a gente vai até encontrar uma felicidade em alguns momentos, mas é uma felicidade falsa. Se ela não estiver relacionada ao reino de Deus, ela é uma felicidade falsa. E agora eu quero tocar num tema importante, irmãos. O perigo da vitimização. Nós falamos tanto que o crente é feliz,
que a alegria só tem aquele que conhece Jesus. Mas será que existem pessoas que parecem que estão sempre tristes? Ou sempre sendo, digamos assim, mais influenciada pelos problemas que passa do que pelas bênçãos? Porque quando a gente fala de problemas e bênçãos, irmãos, na sua vida, tem mais bênção ou tem mais problema? Fala para você só, não precisa falar alto não. Eu acredito que todos nós, por mais que tenha alguém aqui que sofre, todos nós podemos dizer, temos mais bênçãos do que problemas. Temos mais bênçãos do que problemas. O que seria essa vitimização, irmãos? É quando nós somos tão tocados e tão influenciados pelos problemas que nós perdemos a alegria, que nós já não compartilhamos da alegria, já não temos forças para viver. E olha o que diz essa frase de Corey: grande pecado é a autopiedade. Esse sentimento pode ser tão lógico e convincente, a ponto de fazer você sofrer terrivelmente. Ele produz trevas, desespero e até mesmo doenças. É o se voltar para os problemas, para as dificuldades. Então aqui, irmãos, nós não estamos aqui para criticar, para apontar o dedo para esse e para aquele, para dizer que esse é murmurador, esse não é. Isso é muito pessoal. Às vezes a gente pode pensar, nossa, fulano de tal parece que reclama da vida, né? Mas às vezes é um julgamento nosso, nós não sabemos direito. O que eu falo aqui não é para a gente apontar o outro, é para a gente pensar realmente em nós mesmos. Como que vai a nossa semana, a nossa alegria, nas nossas realizações, naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que nós estamos enfrentando diariamente. Porque, claro que os problemas nos abatem, mas eles não podem nos paralisar. Nós simplesmente passamos por dificuldades, mas nós precisamos contornar essas dificuldades, seguir em frente, agradecidos a Deus, lembrando do que nós dissemos há pouco, que a felicidade é o reino de Deus em nós. Então, independente das circunstâncias, é mais uma forma que nós temos para contornar os problemas, as dificuldades que nós vivemos. E quando falamos sobre esse tema sofrimento, né, sempre nós lembramos que o sofrimento, no lugar de ser um momento ruim, ele acaba sendo um momento bom, porque é um momento em que nós nos aproximamos totalmente de Deus, em que nós precisamos e reconhecemos essa necessidade de exercitar a fé e de falar com Deus. E é então no sofrimento que nós temos mais tempo com Deus, mais tempo em oração, e mais nós recebemos essas bênçãos de Deus, e experimentamos essa realidade, né, do modificar, né, o nosso coração, a nossa mente, Deus trazendo alegria nos nossos corações. Sobre essa felicidade em todo o tempo, vou relembrar algo que eu falei ano passado, algumas vezes, sobre um sermão de Jonathan Edwards, felicidade cristã. Felicidade cristã. Então ele diz que nós somos e devemos ser felizes. Não há espaço para tristeza. Ele diz, não importam as circunstâncias, nós, como cristãos, devemos ser felizes. E quais são os 3 pontos? Porque para o cristão as coisas ruins concorrerão para o bem, as coisas boas jamais serão tiradas, as melhores coisas ainda estão por vir. E o que ele chama de coisas ruins? Não são as coisas ruins, né? Os problemas. Mas, como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O
que são as coisas boas. Ele está chamando de coisas boas o que nós falamos há pouco, o reino de Deus. A adoção como família de Deus, ser justificados aos olhos de Deus, a união que nós temos com Cristo. Vivemos num mundo de cegos, cada vez mais a gente tem acesso ao que as pessoas pensam pelas redes sociais, ou seja, pela internet, pela televisão. E o que as pessoas pensam, né? É bom a gente nem ouvir muito, porque cada palpite, cada opinião, nada a ver com nada, nada a ver com a Bíblia, nada a ver com essa cosmovisão, com essa visão pela lente da palavra. Graças a Deus, porque nós somos felizes, porque nós temos essa visão das coisas boas. E as melhores coisas que estão por vir, irmãos? O céu, nova terra, a ressurreição. Quando você tem uma coisa boa por vir, em breve, você até esquece dos problemas, né? Você recebe uma notícia. Recebi um prêmio. Segunda-feira você pode ir lá buscar. Pode acontecer o que for, no domingo, na tarde. Não, nada vai tirar a tua alegria, porque você sabe que na segunda-feira você vai alcançar o seu prêmio. Nós deveríamos viver mais assim, irmãos, com essa alegria de que nós temos um prêmio prometido e um dia nós vamos recebê-lo. Nada que aconteça nesse intermédio aí deve nos tirar a alegria e a paz, porque o mais importante está por vir. Somos felizes por Jesus, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Nós somos felizes porque nós cremos em Jesus Cristo, porque nós temos a salvação em Jesus Cristo. Como diz o hino 339, que eu aprendi o dia que a Dona Teresa pediu para cantar e eu não sabia. Dia feliz, o dia alegre em que aceitei Jesus e nele a salvação. O amor de Cristo, seu perdão, eu mais e mais publicarei. Ó feliz, bem feliz o dia em que me converti. O dia feliz é o dia em que me converti. E é uma felicidade que não acaba. Uma felicidade que vai até o momento em que nós vamos tomar posse desse reino de Deus. Aquele que não tem Jesus não pode ser feliz. Ele pode parecer muito feliz, até às vezes mais do que a gente. Ele pode se expressar de formas distintas, mostrando uma aparente felicidade. Mais feliz é aquele que tem Jesus. E o dia mais feliz? O dia em que me converti. Porque Jesus me ensina a vigiar e confiando nele a orar. Com Jesus, eu posso seguir em frente, não perfeito, mas Jesus me ensina a vigiar e a confiar. As duas palavras aqui, vigiar, confiar. Que Deus esteja assim então, irmãos, nos abençoando nessa manhã. Como nós dissemos, é tempo de contar as bênçãos. Conta as bênçãos, dize quantas são. E que a gratidão seja sempre parte fundamental na nossa vida. E que a nossa lembrança seja sempre viva de que o reino de Deus é a nossa alegria. O reino de Deus, que não é nem comida nem bebida. O reino de Deus é viver corretamente, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra, ó Deus.
Que o Senhor Deus nos dê da tua paz, da tua alegria, Deus, nos fortalecendo. E, Senhor Deus, venha preencher o nosso coração, ó Deus, com o teu Espírito Santo, Pai. Que possamos desfrutar da tua presença. E guiados pelo Espírito Santo, que os nossos caminhos tragam uma visão, ó Deus, da alegria, da felicidade, ó Deus. Que possamos encontrar a felicidade nos caminhos do Senhor. Deus. Que possamos crescer como filhos do Senhor. Abençoe cada um que está aqui, ó Deus. Deus, que nos faça refletir sobre o quanto Cristo tem sido o alvo, o objetivo da nossa vida, ó Deus. A razão da nossa felicidade. Que não sejam ídolos que não podem nos atender, mas que seja o Senhor, o nosso Deus, o amparo e o escudo, hoje, agora e para todo sempre. Amém.